O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentarmos, meus irmãos e minhas irmãs. Eis que chegamos à conclusão da nossa caminhada pascal. Estamos hoje concluindo a nossa caminhada de 50 dias depois da ressurreição do Senhor, desta solenidade do Espírito Santo, de Pentecostes. Então, antes de aprofundarmos na temática de hoje, vamos pedir ao Espírito Santo, por meio do refrão desta canção, pedir a Ele que verdadeiramente Ele venha em nossas vidas e nos ajude a compreendermos esta palavra de Deus que nós acabamos de escutar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. mais uma vez, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, em Pentecostes, os apóstolos foram fortalecidos, robustecidos para a missão. E qual que é a missão? Qual que foi e que continua sendo a minha missão e a sua missão hoje? Qual que foi? Anunciar a boa notícia de que o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, está vivo e está no meio de nós. Porém, como nós escutamos no Evangelho, os discípulos estavam com medo, estavam trancafiados dentro de um lugar, de um espaço, com medo. E aí então Jesus chega, e o que é que Jesus fala para eles, diante do medo deles? A paz esteja convosco. E paz, compreendendo, meus irmãos e minhas irmãs, a paz que Deus nos dá, que Cristo nos dá, não é ausência de dificuldades,
de conflitos em nossas vidas, sempre teremos. Mas a paz que Jesus Cristo nos dá, é ela que nos dá força para enfrentarmos e vencermos todos os conflitos que muitos de nós, ou seja, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentarmos. Então, esta é a paz que o ressuscitado nos deixa hoje, por meio da ação do seu Espírito Santo. Então eu tenho, tirando o medo, cheio da paz de Cristo, que a paz, repito, que não é ausência de conflitos, porém a força necessária para enfrentar e vencer os conflitos. Então, cheio dessa paz, então eu tenho que sair para anunciar a boa notícia de que Ele está vivo e está no meio de nós. E então, todos nós temos esta missão de anunciarmos as maravilhas que Deus faz e fará em nossas vidas. Todos nós temos esta missão de anunciar, de cantar as maravilhas de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, na vida daquele e daquela que crê nele, porque só vai sentir essa paz e só vai ser impelido ou impelida aquele e aquela a sair a anunciar, que compreender quem é verdadeiramente Jesus na sua vida. Porque aquele que não compreendeu e que não compreende vai ficar quietinho, com medo. Ah, Senhor, eu não sei falar. Igual Isaías, né? Quando Deus chama Isaías colocou um tanto de empecilho. Mas, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E aí Deus vai dizer, não importa. O que importa é que eu te quero anunciando a minha palavra, levando a minha presença para tantas pessoas necessitadas da presença de Deus. E muitos de nós somos, mas isso foi Isaías no primeiro momento, né? Porque depois ele aceitou, e um dos grandes profetas da história do cristianismo, do povo de Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós ficamos com este medo dentro de nós. E também porque é muito mais cômodo eu ficar na minha casa assistindo a missa, porque literalmente assistir não é celebrar, é para assistir deitado na minha cama, debaixo do meu cobertor, nesse tempo friozinho. É muito fácil ser cristão desse jeito. Difícil é ser cristão, é anunciar o nome de Jesus, né? Mesmo o corpo pedindo cama, mas eu saí, vou à missa, eu vou deixar, eu tenho que ir almoçar na casa vai ter um aniversário, mas primeiro eu vou colocar em primeiro lugar o meu Deus, eu vou à missa, eu vou celebrar com a minha comunidade, depois então eu vou para o meu compromisso, porque o nosso compromisso principal do domingo é a Eucaristia, é estarmos em comunidade, é estarmos em união, como o Espírito Santo, então, quando é derramado, ele une povos, pessoas que falavam em outras línguas diferentes dos judeus, todos então compreendem o que estão falando uns aos outros. Por quê? Porque o Espírito Santo é que tem esse poder de nos unirmos, apesar de sermos tão diferentes, mas é Ele que nos une. Então, celebrar e compreendermos Pentecostes é esta grandeza que nós devemos, da nossa missão. Compreendermos também que esta nossa missão, ela depende da nossa correspondência às moções do Espírito Santo. É estarmos atentos e atentas a escutar o que Deus quer da minha vida, o que Ele preparou para mim. Será que todos nós temos clareza do que Deus quer e sonhou para nós? Ah, padre, mas eu já estou nos meus 60 mais, né? Tem gente que fala assim, já estou no fim da vida. Quem disse que você está no fim da vida?
Quem foi que disse? A não ser que você já determinou. Aí sim, acabou. Mas não, ainda há tempo. Ainda estamos em tempo. Enquanto estivermos respirando, enquanto correr sangue nas nossas veias, sempre será tempo de anunciarmos, de cumprirmos com a nossa missão, de sermos um outro Cristo, uns na vida dos outros. Mas para isso, precisamos estarmos atentos às moções do Espírito Santo e sentirmos essa necessidade de pedirmos frequentemente ao Senhor que o seu Espírito venha sobre nós e Ele nos lave dos nossos pecados, das nossas misérias que nos afastam da presença do Senhor. Roguemos ao Senhor que derrame o seu Espírito sobre nós, muitas vezes na nossa sequidão da nossa vida, nos nossos desertos. Quantos de nós vivemos desertos? Rezamos, rezamos, rezamos e parece que Deus esqueceu de nós. Mas não, Deus não esqueceu e nunca esquecerá de um filho, de uma filha amado e amada dele. Se ele ainda não te respondeu, é porque ele está preparando o melhor para você, meu irmão, para você, minha irmã. É porque ele, no tempo certo, ele vai regar o seu coração que está seco, vazio da presença dele. No tempo certo, ele virá em teu socorro, em teu auxílio. No tempo dele, ele vai curar o que está doente, o que está necessitado de cura, não só física, principalmente espiritual e psíquica. Ele vai acender em nós, o Espírito Santo, aquela chama do amor de Deus que nós recebemos, a chama do nosso batismo, né? Acabamos de, há pouco tempo, encerrarmos o batismo de 5 novos membros da família de Deus. Então, as crianças, né, os padrinhos vieram aqui no Círio Pascal, acenderam a vela e junto com os pais entregaram a luz, a vela para o seu afilhado, para a sua afilhada. Muitas vezes, pela nossa sequidão, pelas nossas tribulações da vida, essa chama ela vai apagando, ela vai diminuindo, até quase ficar totalmente apagada. Então, quem é que vai reacender essa chama em nós? O Espírito Santo de Deus. É Ele que tem essa missão, Ele foi enviado para isso. Mas precisamos pedirmos todos os dias: venha Espírito Santo sobre a minha vida, vem curar o meu ser, renovar o meu viver, Espírito Santo, tirar de mim o pecado, as misérias que me afastam do Senhor. Vem curar as minhas feridas, vem Espírito Santo. E por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós iremos cantar novamente. Espírito, Espírito, agora fiquemos de pé, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, mais uma vez para os céus escutar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, enche-me de novo. Mais uma vez, agora com a mão nos nossos corações. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo.
e cheios do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, possamos então professar a fé naquele que nos enviou o seu Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.